Salve rapaziada e moça, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, algo que sempre foi falado por aí é como o atual Gohan, até um certo ponto, foi uma decepção. Quando foi lançado o filme Retorno do F, expectativas eram altas em relação ao Gohan. Afinal, na Batalha dos Deuses, filme que veio antes do Retorno de F, o Gohan ainda apresentava um físico bom, tentou enfrentar o Bills e aparentava ainda possuir a forma mística dele. Mas no Retorno de F, o que ganhamos foi um Gohan com físico decadente, talvez o Gohan mais fraco da história desde que despertou o Super Saiyajin 2, para não falar desde que despertou o Super Saiyajin 1. E era impossível a galera não comparar aquele Gohan com o Gohan do futuro, a maioria dizendo que o Gohan do futuro é muito melhor que o Gohan atual. É claro, existem explicações do porquê dessa diferença de personalidade entre os dois Gohans, mas nesse vídeo não vamos falar sobre isso. O foco desse vídeo é falar sobre o melhor Gohan que já tivemos em toda a obra de Dragon Ball Z, o Gohan do futuro. E bom, existem motivos do porquê muitos gostam dele, alguns apenas por não aceitarem que o Gohan teve uma fase de paz tão grande que seu físico foi decaindo a cada vez mais, até se tornar isso que estão vendo. Outros gostam dele pelo visual B10 do Gohan com cicatriz no rosto, expressão fechada, lutando mesmo sem um braço em desvantagem numérica. E talvez você goste dele pelo mesmo motivo que eu, mas só não percebeu ainda. Eu revi o filme que o Gohan do futuro apareceu pela primeira vez e fazia pouco tempo que eu já tinha visto esse filme. Depois eu revi pra fazer esse vídeo e revi enquanto escrevi o roteiro pausadamente. E cara, cheguei à conclusão de que o motivo de eu gostar daquele Gohan é simplesmente por ele ser a representação quase que perfeita de um guerreiro. Não existe palavra melhor para descrever o Gohan do futuro que não seja essa, porque é isso que ele é um guerreiro. Alguém que viu cada um de seus companheiros perder a vida, viu seu pai ser derrotado por uma doença, e apesar disso, continuou lutando. Despertou seu Super Saiyajin, na qual ele disse que foi após ver todos seus companheiros perderem a vida para os androides. Enfrentou os androides diversas vezes. Durante o filme, tanto a Bulma quanto o pai da Tite, o Rei Cutelo, dizem ter ouvido histórias sobre um guerreiro chamado Gohan, que estava desafiando os androides. Estava sendo dito que era o único que tinha coragem ainda de desafiar aqueles monstros presentes em um futuro sem esperança. E talvez você ache isso normal. Já vimos várias vezes, tanto Goku como o Vegeta, lutando e não desistindo contra um oponente que era mais forte que eles, porque eles sabiam que no final eles podiam vencer. Mas no caso do Gohan, não. O Gohan do futuro, acho que na obra inteira de Dragon Ball Z, é o único, com exceção do Goku, na saga Cell, que deixa claro que não pode derrotar seu inimigo, seja se sacrificando ou não. E assim como o Goku, Gohan também tinha esperanças em alguém que não era ele mesmo. Logo no início do filme, o Gohan deixa claro que a esperança da humanidade é o Trunks. Droga! Talvez ele consiga despertar todos os seus poderes e derrotar os androides. Em momento algum do filme, ele pensa que pode derrotar os androides, ou que em algum momento pode ficar forte o suficiente para bater de frente contra eles e ganhar. Ele sabe que não tem força suficiente para isso, mas mesmo assim continua desafiando eles. Poucos minutos antes daquela luta no parque de diversão, local onde o Gohan perde o braço, ele está treinando o Trunks para se tornar um Super Saiyajin, e diz que talvez se o Trunks despertar todos seus poderes, ele poderia derrotar os androides. Então, com braço ou sem braço, Gohan nunca considerou a hipótese de ter poder suficiente para derrotar os androides. Então, para quem pensa que ele só percebeu que não ganharia dos androides quando perdeu o braço, na verdade não. Ele desde o início já sabia que seu destino era a morte. Cedo ou mais tarde, ele sabia que ia morrer. Quando ele luta contra os androides na luta do parque, ele faz de tudo para proteger o Trunks, independente se ia ser destruído no processo ou não. E mesmo após o ataque dos androides, na qual faz ele perder seu braço e perder a consciência, a primeira coisa que ele pensa quando ele acorda é ver se o Trunks está vivo, e usa a sua última semente dos deuses para o garoto não morrer. Aqui ele já deixa claro que a esperança dele é o Trunks, não é ele mesmo. E por fim, vamos para a última luta do Gohan do futuro, o dia em que ele perde sua vida. Naquele momento, antes de enfrentar os androides, o Gohan desmaia o Trunks para que ele não ajudasse ele, e não foi por achar que o Zenkai que ele recebeu após quase morrer na última luta seria o suficiente para parar os androides, mas sim porque ele sabia que aquela luta provavelmente ia ser a última da vida dele. Quando ele desmaia o Trunks, ele diz que o Trunks é a última esperança para aquele mundo, e que dentro de poucos anos ele será o único guerreiro capaz de deter os androides. Trunks, você é a nossa última esperança. Se você morrer, não vai mais ter guerreiros para defender a Terra. Dentro de poucos anos,
Provavelmente você será o único guerreiro capaz de derrotar esses androides. E aqui quando Gohan encontra os androides na cidade, pela primeira vez ele diz em voz alta que vai derrotar os androides, custe o que custar, e que não importa como fica o seu corpo, ele não vai morrer. E talvez ele realmente só quis dizer o que foi dito, que não tem uma outra interpretação para essas falas dele. Ou talvez quando ele se refere que não importa como o corpo dele fique, não morrerá, talvez ele se refira ao legado que ele vai deixar para trás pro Trunks assumir. E talvez isso nem faça sentido para você que está vendo esse vídeo. Talvez ele quis dizer isso apenas para dar uma motivação para ele mesmo, para ele ficar mais confiante. Mas se considerarmos todo o filme, tantas ações como as palavras ditas por ele nunca deram a entender que ele acreditava ser capaz de derrotar os androides em algum momento da vida dele. Até se ele não morresse nessa batalha, quando ele desmaia o Trunks, ele diz: dentro de poucos anos, o Trunks provavelmente vai ser o último guerreiro a enfrentar os androides. Ele sabe que nunca seria capaz de derrotar os androides. E bom, infelizmente temos um desfecho triste, com a morte do filho do Goku, Gohan, aquele que mesmo em um mundo morto e sem esperanças, ele lutou até o último minuto da sua vida. Esse é o Gohan do futuro, esse é o guerreiro Gohan, o guerreiro Z que fez jus à palavra guerreiro. O Gohan do futuro representa o que é Dragon Ball Z. Eu acho que é por isso que todos gostam mais dessa versão do Gohan. Não por ele ser o mais forte, ele está longe de ser o Gohan mais forte, mas porque independente de qualquer coisa, ele não desistiu, ele não parou, ele continuou acreditando e lutando, mesmo tendo a certeza de que mais cedo ou mais tarde ele morreria. Ele tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Talvez seja por esse motivo que o Gohan do futuro é tão bom como o Gohan. Muitos dizem que a linha do tempo do Trunks deveria ser a linha original. Ela era a linha original que foi mudada depois que ele voltou no passado. E se pegarmos então que essa é a linha original, talvez esse Gohan seja o Gohan que a gente viu se enfurecer com o Raditz e fazer aquele estrago no peito dele. Seja o Gohan que mesmo com o Goku mandando ele embora, ele ainda assim tentou ajudar ao máximo lá em Namekusei. Tentou bater de frente com o Freeza, mesmo tudo dizendo que ele ia morrer, ainda assim ele bateu de frente. Talvez o Gohan do futuro seja o Gohan que a gente viu durante todo esse percurso. E explicaria o porquê que o Gohan na saga Cell, de uma hora para outra, ele disse que nunca gostou de lutar, sendo que dali para trás tudo demonstrava o contrário. Quantas vezes o Goku já falou para ele não se interferir em uma luta, para ele fugir, e ele sempre tentava ajudar, sempre entrava no meio para derrotar alguém, mesmo que ele não conseguisse. A saga Freeza é uma das sagas que ele faz isso constantemente. Na saga dos androides, ele não quer ficar em casa, ele quer ir lutar, ele quer tentar ajudar. Então aquele discurso mesmo do Gohan Super Saiyajin 2 que faz pro Cell não faz sentido, não combina com o caráter que construíram pro Gohan desde o início. Mas o do Gohan do futuro, sim, é o que combina mais com toda a história do Gohan até ali. Mas claro, galera, tudo isso que eu falei pra vocês é apenas a minha visão, é a minha interpretação e a minha opinião. Deixa de vocês nos comentários. Não existe visão ou opinião certa, existe a de cada um. Deixa a sua aí e até o próximo vídeo. Last hope. O seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão.